jejum e oração. Agora nós temos a salinha lá atrás para as crianças, que bênção, né? Vai melhorando, cada vez as coisas vão melhorando mais. E Deus colocou no meu coração para eu passar o dia em jejum, ficar em casa, fiquei. Mas Deus estava preparando, porque na segunda-feira eu tive uma experiência com minha mãe, que ela quase morre. Eu vi minha mãe morta, né? Minha mãe se engasgou lá com a carne, coisa de velho teimoso mesmo, né? Que tem, mas a gente fala, orienta, mas não quer ouvir. E aí ela se engasgou, nós estávamos lá. O Guilherme, ele fez brigadista e tem experiência, fez os procedimentos, não deu certo. Tivemos que correr com ela para o hospital. No meio do caminho, ela vi quando a respiração dela parou, ela ficou toda roxa, os lábios roxos, virando os olhos. E ali eu me desesperei, mas eu comecei a orar em línguas e daqui a pouco a respiração dela voltou novamente e deu tempo de chegar no hospital. O médico meteu o dedão, tirou a carne lá de dentro da boca dela e graças a Deus ela está bem, está em casa. Aí levou uma queda, ainda machucou assim a testa, né? Aí tem uns hematomas no rosto, mas ela está bem, graças a Deus. Foi um livramento, né? Deus estava preparando para... É assim, Deus sempre prepara a gente antes para alguma coisa. Quando Ele não fala o que é, mas Ele nos desperta para a gente ficar atentos, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero ler na carta aos Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao 8. O título da minha mensagem é Cada membro é importante no corpo de Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 8. Alguém podia trazer uma Bíblia para mim, por favor, que aqui está sem água? Esse tempo seco assim fica... Obrigado, Sara. Romanos 12, versículo 3 ao 8. Todos encontraram? O devido uso dos dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Até o versículo 9. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que, neste momento, traga uma palavra do teu trono para a tua igreja. Que não seja o que eu quero, o que eu acho, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo nesta manhã, Senhor. Abençoa cada um com toda sorte de bênção. E que o teu Espírito Santo venha pegando a palavra e trazendo clareza, trazendo transformação, trazendo efeito nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Paulo aqui, ele fala sobre os dons. Porém, nesse aspecto, ele coloca os talentos naturais. Existe 3 classes de dons. Existem os talentos naturais, que são aqueles com os quais nós nascemos com eles. Nós nascemos com aquele talento. E às vezes nós precisamos, não é porque eu nasci com um talento,
que eu agora vou me acomodar, eu vou procurar aperfeiçoar o meu talento. Tem também os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, que é línguas, profecias, esses são no nível sobrenatural. Você vê os talentos naturais, eles são naturais, eles são da nossa natureza. Independente de você ser crente ou não, você tem eles. Os dons espirituais, quem tem, são aqueles que receberam o Espírito Santo na sua vida. E nós temos a terceira classe de dons, que são os dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são dons ministeriais. Para nós chegarmos a um dom ministerial, nós precisamos desenvolver o nosso dom natural, nós precisamos cultivar o nosso dom espiritual e para nós chegarmos ao ministerial. O dom ministerial, para ser um ministro, um ministério, você precisa passar por dois processos. Um chama-se pressão. Um chama-se pressão e o outro chama-se tempo, né? Então, para nós chegarmos a um ministério, nós precisamos passar por pressão e tempo. É a lei da física também, né? A matéria surge da pressão e do tempo. Então, o ministério vem daí. Mas hoje eu quero falar só sobre os dons naturais, que você recebeu, que eu recebi, que nós nascemos com eles, amém? E que esses dons, esses talentos que são dons, nós precisamos, nós podemos nos utilizar, ser utilizados dentro da casa de Deus. Muitas vezes nós achamos inferior, porque eu não falo em línguas, o outro se acha superior porque fala, o outro se acha inferior porque não profetiza, o outro já se acha superior porque profetiza. Não, ninguém deve se achar inferior, nem superior a ninguém. Amém? No versículo 4, versículo 13, ele diz: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes que pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Às vezes a gente quer pensar numa coisa que Deus não tem para nós. Deus pode até ter para nós, mas não naquela hora, não naquele momento. E às vezes nós ficamos nos achando que já é hora e queremos já ter um nível, né? Às vezes a pessoa chega na igreja aqui, vê a igreja, aí a quantidade de pessoas, o local, não sabe o processo que nós já vemos enfrentando até hoje. Aí chega, tem que fazer assim para melhorar, e aí vai estourar de gente, e aí vai ficar, e tem que fazer Não, calma, pé no chão, moderação. Isso chama-se moderação. Às vezes as pessoas querem muito ir pelo impulso, e tem gente que é bom para botar pilha nos outros, mas na hora que o barco fura, ele é o primeiro a pular do barco. Então, assim, cuidado com aqueles que botam pilha e depois, quando você está na mal, ele sai fora. Ele é o primeiro a pular fora, né? E ainda sai falando mal de você. Então, no primeiro que nós encontramos aqui, antes de entrarmos nesse aspecto, eu queria citar dois exemplos. Um exemplo foi de um irmão, um grande empresário nos Estados Unidos, que era dia de Natal, noite de Natal. E ele começou a chorar e dizer assim: poxa, meu pai orou a vida inteira para que eu fosse um homem de Deus. E hoje chegou o Natal, o ano está terminando, e eu descobri que eu não sou um homem de Deus. Ele estava chorando triste, porque ele já estava velho, e ele já não estava vendo o cumprimento do sonho do pai dele se realizando. De repente, Deus começou a ministrar no coração dele, o Espírito Santo começou a ministrar, e falou com ele assim, olha, você é um homem de Deus. Aí ele falou: mas como que eu sou um homem de Deus? O Espírito Santo falou para ele: quantas famílias hoje estão celebrando o Natal, estão tendo a sua refeição de Natal, a sua ceia de Natal,
Porque você deu emprego para eles. Quantas famílias? Você é um homem de Deus, não dentro da visão que o seu pai colocou para você, não dentro da visão que você tinha de homem de Deus, mas você é um homem de Deus nos negócios, você é um empresário bem-sucedido e você tem aberto porta de emprego para muitas pessoas e abençoado muitas pessoas. Isso é ser um homem de Deus. Aí ele ficou tranquilo, né? Outra vez também tem uma missão chamada Jocum, Jovens com uma Missão, e a mulher do Loren Kunig, ela não sabia, ela não pregava, ela não era de dar estudo, ela não era de nada disso. Mas era uma mulher que mantinha, que limpava, que fazia comida para os missionários, aquela coisa. E um dia ela começou a ficar triste, porque ela falou assim: eu queria ser uma mulher de Deus, eu queria ser usada por Deus, assim como o meu marido é, assim como eu vejo os missionários sendo usados por Deus. Aí Deus falou para ela: mas você é uma mulher de Deus, você está sendo usada por Deus. Se não fosse você, esses missionários não eram alimentados. Se não fosse você, não havia toda essa organização. A sua parte, o seu chamado é esse. Então, irmãos, nós precisamos entender, não nos acomodar, mas devemos ficar no que nós somos chamados. Eu fui chamado. Às vezes você foi chamado para receber as pessoas que chegam na igreja, ficar na recepção, dar um sorriso, uma palavra de boas-vindas. Isso é o seu chamado. Não adianta você querer ser apóstolo, expulsar demônio. Não, às vezes o seu chamado foi esse. Você está entendendo? Fica ali. E você não vai ficar com inveja porque o outro expulsa demônio. Você não vai ficar com inveja porque o outro prega. Eu tive um choque muito grande com a visão celular do G12, quando ela chegou no Brasil. E quando eu me deparei com essa visão, que eu vim de São Paulo e conheci a visão celular, fui para o encontro, foi muito bom para mim. O encontro para mim foi como botar um tênis podre e tirar ele branquinho. Foi ótimo. Primeiro encontro e resolveu o problema. Mas um perigo muito grande que eu vi na visão celular foi que todo mundo tinha que ser líder. Quem sabe disso aqui da visão celular do G12? Todo mundo tinha que ser líder, todo mundo tinha que ter célula, todo mundo tinha que... Gente, não é todo mundo que foi chamado para pastorear pessoas. Não é todo mundo que foi chamado para pastorear pessoas. Tem pessoas que não foram chamadas para ser pastores. Tem pessoas que foram chamadas para ser suporte, para outra atividade. Diácono, por exemplo, tinha seu Manuel e Dona Terezinha na igreja que eu pastoreava. Eram excelentes diáconos. Eram excelentes pessoas, né, Cláudia? O Gerson lembra disso também, né? Então, assim, o Gerson e a Dona Terezinha, um dia ele falou assim: pastor, eu não tenho capacidade, eu nunca vou querer ser um pastor, porque eu não tenho capacidade de ser um pastor. Nem liderar um grupo familiar, que a gente trabalhava com um grupo familiar. Eu também não tenho essa capacidade. Mas eram pessoas que eram suporte na igreja. Eram colunas. Na oração eles estavam juntos. Na ajuda aos necessitados, eles estavam juntos. É o chamado. Então o perigo que eu vejo na visão celular teve um ponto positivo, mas um ponto muito negativo foi esse. Todo mundo tem que ser líder. Todo mundo tem que ter célula. Todo mundo tem que ter... Não. Não é assim. A gente tem que compreender a limitação, o chamado de cada irmão, de cada pessoa, né? Às vezes o marido é pastor e a mulher não é. Conheço tantos casais que o marido foi chamado para ser pastor, mas a mulher não tem aquele chamado. Vai deixar de consagrar por causa disso? Não. Leva a mulher junto e a mulher vai fazer a parte dela, vai dar o suporte para ele. Tantas mulheres que são pastoras e o marido não são. Eu conheci a pastora Wanda, lá da Ocidental, uma mulher de Deus, muito usada por Deus, tremenda mulher, muito usada por Deus. E o marido dela, irmão Haroldo, o que ele fazia? Arrumava as cadeiras no culto.
ele não passava do diácono. Ele não tinha capacidade nenhuma de ser pastor, porque ele não foi chamado para aquilo. E ele estava feliz do que Deus chamou ele para ser. Então, seja feliz no que Deus colocou você. Porém, não se acomode no que Deus está querendo que você faça. Porque muitas vezes Deus quer tirar você de onde você está para levar para um nível melhor e você fica se acomodando. Eu não tenho chamado pastoral. E às vezes tem. Quem sabe que você tem chamado é Deus e não adianta fugir. Amém? Vamos lá. O versículo 4, aliás, o versículo 6, ele fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Preste bem atenção. Essa área profética tem 3 áreas. Não é uma exclusiva. Profecia aqui em Romanos, ele não está falando do dom de profecia, quando eu estou cheio do Espírito Santo e recebo a palavra profética. Ele também não está falando do ministério profético. Profecia, ele está falando aqui da habilidade de pregar, da habilidade de proclamar o Evangelho. É isso que ele fala lá em 1 Coríntios, quando fala que as mulheres não podiam profetizar com a cabeça descoberta. Ele está falando isso. Elas não podiam sair para pregar o Evangelho para as pessoas sem um véu, porque as pessoas não iam receber o Evangelho, não iam acreditar nelas. Então, esse nível de profecia é a pessoa que tem o dom de pregar. Uma vez eu vi o Roriz dando uma palestra, meu Deus, dava até vontade de chorar, parecia que ele estava cheio de Espírito Santo, pregando. Mas ele estava ali falando, dando aquela prédica. É a pessoa que tem habilidade para se expressar, para comunicar. Está entendendo? Então você vai comunicar o Evangelho, você está profetizando para as pessoas. Você está dizendo para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Então Paulo está falando nessa habilidade. Pessoas que têm habilidade para dar palestras, pessoas que têm habilidade para falar, comunicar com o público. Essa profecia que ele está falando em Romanos é esta aqui, tá bom? As outras depois a gente vai estudar sobre elas. Em segundo lugar, ele fala sobre o serviço, no versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério, ele fala sobre serviço, o dom de servir na casa de Deus. Pessoas que gostam de servir o seu próximo, né? E principalmente pessoas que gostam de atuar em áreas específicas. Pessoas que trabalham com ONGs, né, que procura ajudar mulheres, ajudar crianças, ministério com casais dentro da igreja. Tem pessoas que às vezes sentem o chamado para trabalhar com casais na igreja. É um chamado, é um dom. Às vezes, quando ele estava fora da igreja, ele realizava trabalho com casais. E agora ele está na igreja, ele vai usar esse talento natural para utilizar na casa de Deus. Eu trabalhava com crianças. Ele vai usar esse talento natural na casa de Deus. Ele trabalha com comunicação, com mídia, essas coisas. Esse é um talento. Ele vai agora utilizar isso na casa de Deus. Ele vai se oferecer para fazer aquilo, porque é uma área que ele se identifica. É uma área que ele maneja bem, que ele trabalha bem. É o serviço. Com adolescentes, tem pessoas que têm aptidão para lidar com adolescentes, né? Com crianças, com jovens, com adultos, com idosos. São aptidões. Isso é o serviço. Isso é o ministério. O chamado que você tem. Aquilo que você desenvolvia. Tem pessoas aí no mundo fazendo trabalho com drogados, fazendo trabalho com idosos, fazendo trabalho com crianças, não tem? E não é espiritual, é trabalho, é o quê? O talento, o dom que a pessoa tem. Depois nós encontramos aqui no versículo 7, ele diz assim, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esse aqui é o quê? É o pedagogo, é o professor, a pessoa que tem habilidade para ensinar. Você tem esse dom, você ensina. Nós temos aqui professores
que já tem natural. Eu mesmo, quando eu era criança, quem ensinava, dava aula de reforço para o meu irmão e meus primos, era eu. Reunia todo mundo para dar aula de reforço. Sempre gostei de ensinar. É uma coisa da minha natureza. E aquilo eu vou trazer para a casa de Deus. Utilizar aquele dom que eu tenho, dom natural, na obra de Deus. Depois nós temos aqui o versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que exorta, né? O que é exortar que ele fala aqui? É o conselheiro. É a pessoa que tem um dom, habilidade para aconselhar. Tem gente que é excelente conselheiro, mesmo sem ter nenhum curso, nenhuma formação, mas ele é um bom conselheiro. Traga isso para a casa de Deus. Comece a usar essa habilidade que você tem na casa de Deus para se tornar um conselheiro com respaldo na palavra. E o conselheiro, ele pode se habilitar melhor? Pode. Ele pode ter uma formação para isso? Pode. Ele pode se preparar mais? Pode sim. Deve. Você tem uma habilidade, deve fazer. Né? Vamos lá, o conselheiro. Depois ele fala o que contribui. Contribui com liberalidade, com generosidade. É a capacidade de contribuir financeiramente com projetos da igreja, além dos dízimos e das ofertas. Além dele entregar dízimo, ele entregar oferta, mas ele ainda quer investir em projetos. Ah, pastor, uma vez chegou um irmão para mim e falou, pastor, a gente podia botar aqui um como é que se fala? Equipamento de ar-condicionado. Às vezes a pessoa tem essa disponibilidade. Minha avó, minha avó era uma crente fiel. Morreu aos 98 anos. Tinha defeito como todo mundo tem, não era Nossa Senhora Edith, né? Porque todo mundo vira Nossa Senhora depois que morre. Mas minha avó era uma excelente pessoa, uma mulher de Deus, com seus defeitos, suas limitações. Mas era uma mulher de Deus. Aceitou Jesus com 13 anos, aos 15 foi batizado nas águas e viveu até os 98 servindo ao Senhor na mesma igreja. Era membro da primeira Igreja Batista do Pina, no Recife. E um dia minha avó recebeu um atrasado, a pensionista da Marinha, e ela recebeu uns atrasados que tinha. Aliás, antes disso, o pastor estava para construir a igreja. Eles tinham um terreno, mas eles estavam reunidos numa casa de madeira e queriam construir o templo. E davam opinião, cada um que dava opinião, minha avó pediu a palavra e falou, pastor, comece, que Deus vai fazer. O senhor tem que usar a fé. O senhor não tem fé, não? O senhor não tem fé, não? Comece a construção, que Deus vai mandar o material. O pastor começou a construção, construíram. Depois de alguns meses que eles estavam construindo, ela recebeu uns atrasados da Marinha de muitos anos, foi uma quantia grande, e a igreja ia construir ia colocar a laje, e faltou o dinheiro para colocar a laje, e minha avó chegou com essa oferta, foi o dinheiro de botar a laje da igreja. Eu não sabia de nada disso, minha avó fez isso sem a gente saber, né? Eu só sei que minha mãe reclamava o tempo todo que minha avó tinha dado um dinheiro para a igreja, mas ela não sabia qual era a finalidade. Passados uns anos, eu fui pregar, fui a Recife, aí o pastor pediu que eu fosse lá pregar. Eu fui pregar tudo. Quando eu estava fui na igreja, antes de pregar, ele me chamou, mostrou todo o templo bonito, a laje, as salas de educação cristã, coisa mais linda, cantina, tudo na igreja, berçário, aquela coisa bonita, bem organizada. Aí ele falou, pastor, essa obra aqui, o senhor sabe quem foi que mais investiu nessa obra aqui? Eu digo, não, sua avó. A sua avó. Ele contou a história da laje. Porque laje é caro, né? Ele contou a história da laje. Minha avó era dizimista, minha avó pegava o dinheiro dela no banco, eu ia com ela para o banco quando era pequeno, ela recebia lá o dinheiro dela e já botava no envelope do dízimo da igreja. Quando ela já estava velha, muita coisa ela já estava assim meio variando, eu estava lá em Recife, ela chegava e dizia assim, esse é meu filho, aqui está dizendo que eu recebi tanto.
Quanto que é o dízimo desse aqui? 10% é quanto? É tanto, vó. Separa aí para mim. Separava, ela botava no envelope, pedia para o pastor ir lá buscar. Ela não estava podendo ir para a igreja mais. Então, fiel ao Senhor. Ela estava investindo aonde? Na eternidade, irmão. A palavra de Deus diz que nós não devemos guardar aqui onde a praga pode destruir, a traça pode destruir e onde o ladrão pode roubar. Vamos investir no reino de Deus, né? Vamos investir no reino de Deus. E minha avó tinha essa visão. Agora, isso aqui, pessoas que têm esse entendimento, tem pessoas que têm esse chamado. Quanto mais ele contribui com a obra, mais ele quer contribuir na obra. Eu conheço muitas pessoas assim, ao longo da minha vida cristã, conheci várias pessoas assim, e como Deus abençoa. Porque Deus sabe que o dinheiro que vai chegar na mão daquela pessoa vai ser bem utilizado, vai ser bem canalizado. Então Deus sabe, é como diz o ditado popular lá no Nordeste, né? A formiga sabe a roça que come, né? Então Deus sabe onde ele investe. Deus sabe onde ele investe. Então existem pessoas que não é pastor obrigando, não é ninguém obrigando. É o coração dele é voltado para isso, para investir no reino de Deus. Ah, pastor, a gente vai construir? E tá, eu quero doar tal coisa. Eu quero doar cimento, tanto saco de cimento e assim por diante. São pessoas que têm prazer em contribuir, sem ninguém forçar. Eu não concordo também com forçação de barra nenhuma. Em nome de Jesus. Depois nós temos aqui o sexto lugar, no versículo 7, né? Versículo 8. Se ministério, dediquemos ao ministério, que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação. É o conselheiro, o que contribui com liberalidade, o que preside. O que é o que preside? Presidir. Presidir é que administrar, é assumir a frente, é liderar. Nem todo mundo tem chamado para ser líder. Tem pastor que ele só consegue pastorear uma igreja se ele fizer parte de um pastor, tiver um pastor presidente. Então ele consegue estar pastoreando debaixo da autoridade de outro pastor. Mas tem pastor que ele foi chamado para ir à frente, abrir trabalhos pioneiros e formar outros pastores. É chamado para liderança. Se você não foi chamado para ser líder, não se incomode, irmão. Não fique triste. Se você não tem esse dom para liderança, para estar à frente de alguma coisa, para ser pastor, para ser apóstolo, para ser bispo, presbítero, fique tranquilo. Faça o que Deus chamou você para fazer. Faça o que Deus chamou para fazer. Procure entender, discernir. Por último, nós temos aí no versículo 8 ainda, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. O que é misericórdia? É o dom, é um ministério também. Pessoas que trabalham com casa de recuperação. Irmão, não é fácil trabalhar com casa de recuperação, não. Você lidar com bêbado e com drogado é ruim. Até para você ir visitar, você sai meio zonzo de lá. Entendeu? Tem pessoas que foram chamadas para trabalhar com isso. Tem pessoas que foram chamadas a exercer misericórdia, trabalhar com crianças órfãs. É um chamado de Deus. É um dom que existe na pessoa. Aqui eu levei até a Cláudia lá, acho que levei matinais, não me lembro, na irmã Bernarda ali, onde tem uma creche. Ela faz por conta própria, sem receber ajuda, ela sai pedindo ajuda nas casas, tudo. É um trabalho que ela faz, uma senhora católica. Conhece, Vanessa? A irmã Bernarda? É aqui no Parque São Bernardo. O meu nome é Vinheiro, Vinheiro, negócio assim, né? Eles trabalham com ele, creche voluntária, as mães levam os filhos para lá. Tem mãe que deixa o filho lá, nem aparece lá. E ela assume, cuida daquelas crianças. Aquilo é o quê? É o dom que a pessoa tem. Eu conheci uma senhora lá em Recife, irmã Iraci, que as mulheres do Recife, aquelas mulheres que ganhavam filho, não tinham condição de criar o filho, de sustentar,
Chegava lá, entregava para ela e desaparecia. Nunca mais voltava. Ela criou muitos filhos assim. E ela tinha um amor por aquelas crianças. Ela tinha um amor por aquelas crianças. Então tem pessoas que têm amor, não critique. Aquela Madre Teresa de Calcutá foi lá para a Índia cuidar de leproso. Aquilo é o quê? Dom de misericórdia. Não é todo mundo que tem coragem de entrar no meio de leproso. Primeiro ele fica com medo de ficar leproso também. Você está entendendo? Então é o dom de misericórdia. Trabalhar com bêbados, trabalhar com crianças em vulnerabilidade, trabalhar com mulheres que sofrem violência doméstica. É um chamado de Deus. Trabalhar com as viúvas, trabalhar com os idosos. Isso é chamado, é um dom de misericórdia. Quantos idosos deixam de ir para as igrejas porque já estão velhos e a família não leva? Então a igreja, atentando para isso, pode o quê? Fazer o quê? Sair, ter irmãos que saem na casa desses idosos, trazendo eles para o culto. Como eles vão ficar felizes? Dom de misericórdia, exercer misericórdia. Sabe o que é? O que é misericórdia? É unir o meu amor à miséria do outro. Misericórdia é isso. É unir o meu amor à miséria do meu próximo. A situação em que ele se encontra. Isso é misericórdia. E não é todo mundo, irmãos. Não é todo mundo que vai lidar. Uma vez teve uma irmã que falou para mim assim: manda pastor Jessé que gosta de pobre. Uma irmã até falou brincando, eu vi que ela falou brincando, irmã Rosângela. Ela está no Rio de Janeiro. Porque nós tínhamos aqui uma pessoa que a gente levou para a casa de recuperação. Quantas vezes? 8 vezes. Levava, daqui a pouco a pessoa estava bem, estava uma maravilha, a gente ficava contente. Ai, graças a Deus, o irmão agora ficou bem. Daqui a pouco ele caía de novo na cachaça. Levamos 8 vezes. E se ele aparecer de novo e precisar que eu leve de novo, eu levo novamente. Porque eu vejo ali a situação que a pessoa está. Deus me chamou para isso. É o meu chamado, lidar com pessoas assim, drogados, prostituta. Você acredita que eu já botei prostituta para morar dentro da minha casa? Já coloquei. Uma vez coloquei lá. E as irmãs, o pessoal chegava, a mulher falava: você é louca, uma mulher dessa, bonita, desse jeito, e você coloca dentro da sua casa para morar com vocês, e não sei o quê. A mulher dizia: olha, Deus está no controle de tudo. Deus está no comando de tudo. Se tiver de acontecer alguma coisa, vai acontecer. Mas a gente não vai deixar essa pessoa abandonada. Já botei drogado para morar dentro da minha casa. Não é que eu sou bonzinho não, irmão. Preste atenção. Eu não sou anjo não, tá? Pastor Jessé é anjo, só falta as asinhas. Não, não sou nada. Só Jesus. Né? Isso aí é bullying, isso aí é bullying. Isso aí é bullying. Pastor Jessé, nossa, é um anjo, é um amor de pessoa. Não, irmão, eu sou chato também, eu sou só Jesus. Minha esposa, graças a Deus, que Deus deu muita graça à minha esposa para me suportar. Né? Mas eu entro na miséria do outro. Botei um casal drogado, os dois, o marido e a mulher, com a criança, para morar dentro da minha casa. E o pessoal tem medo que esses caras façam alguma coisa com suas filhas. Não, eu digo: meu irmão, seja feita a vontade de Deus. Eu estou colocando a pessoa dentro da minha casa, eu estou confiando. Não estou mandando você fazer a mesma coisa. Eu fiz debaixo de uma orientação de Deus. Quando a gente faz algo debaixo da orientação de Deus, da direção de Deus para nossas vidas, a gente pode descansar. Né? Então, e se precisar, coloco de novo. Se precisar, coloco de novo. Eu já falei para minha esposa: se precisar socorrer, botar aqui, a gente coloca de novo. Em nome de Jesus. Né? Então, amados, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Tá bom? Cada um de nós, por exemplo, pessoas que têm ministério com refugiados. Você sabia que tem refugiados morando aqui no Valparaíso? Quem sabia disso? Tem pessoas da Venezuela morando aqui no Valparaíso. São refugiadas, tá bom? E estão aqui. Haitianos, no Brasil tem muitos haitianos. São pessoas que
Seu país muitas vezes está sofrendo com guerra, com outras coisas, e eles vêm embora para outro país, são refugiados, precisam de ajuda. E tem pessoas que têm chamado para lidar com isso, tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar e dizer para Deus qual é a parte que me cabe, qual é a minha responsabilidade dentro desse chamado como corpo de Cristo. Em que área que o Senhor quer que eu seja útil no corpo de Cristo? Em que área que eu posso ser útil no corpo? Amém? Eu queria que orasse de 2 em 2 agora, ou pelos irmãos, de 2 em 2, amém? Isso, sai do seu lugar, troca de lugar, ora por outra pessoa diferente. Ora com a esposa, não, deixa a esposa orar com outra irmã, o irmão ora com uma pessoa que você não viu essa semana, amém? Ora para que Deus esteja capacitando essa pessoa para ser utilizada no corpo de Cristo como um instrumento. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. E obrigado, Senhor, por trazer clareza para nós sobre a importância de sermos corpo de Cristo. Sobre a importância de que cada um tem na igreja. Sobre cada área que podemos entrar, ser úteis. Coloca a tua mão, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos para que compreenda o seu chamado, compreenda o propósito do Senhor nas suas vidas, para a realização da tua obra. Em nome do Senhor Jesus, toma cada vida em tuas mãos, manifesta o teu poder, esteja capacitando, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, declaro a bênção do Senhor sobre cada um dos irmãos nesta manhã, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Ele nos capacitou, Ele nos deu dom. Hoje já tem até um desafio aí, depois, terminando o culto daqui a pouco, nós estamos com um fogão ali e uma cadeira para trazer. Ontem o Guilherme estava com um carro e não estava muito legal, o Matinai também. Aí eu queria ver alguém que pudesse nos ajudar nessa... Só ir buscar ali na casa da irmã Neide e na casa do irmão dela, né, aqui perto, e trazer para cá, tá bom? Quem puder fazer usar esse dom da misericórdia, utilize agora, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando. Pai, nós te agradecemos por esse culto. Pedimos que o Senhor abençoe teus filhos. Pedimos que o Senhor leve cada um para suas casas, debaixo da tua proteção, do teu cuidado e do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, da tua unção, leva-nos a crescer em ti, a sermos edificados, a sermos fortalecidos. Temos uma semana repleta de bênção, Senhor, de vitória. Guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém.